Êxodo, capítulo 26. A tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra, para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra.
A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança, no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Êxodo, capítulo 27. O altar para os sacrifícios queimados. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas, que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O pátio da tenda da presença de Deus. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases, feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes, em volta do pátio, deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Êxodo, capítulo 28. As roupas dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza.
Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. O manto sacerdotal. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engates de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. O peitoral. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engates de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas debaixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o Urim e o Tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. As outras roupas dos sacerdotes. A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul,
púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essas sobrepeles quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra, com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Êxodo, capítulo 29. Ordenação dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vistarão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, as sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e, com o dedo, ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar, como oferta para mim, as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Depois, pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos.
Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito, e com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão e as suas roupas, e os seus filhos, e as roupas deles. Então ele, os seus filhos, e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento, que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo. Um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele, e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois, pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão, que ficar no lugar dele como sacerdote, e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício, para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá, a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. As ofertas de todos os dias. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre, na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles.
Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal.